Bom dia, bom dia. Vamos iniciar hoje então mais uma live. Bom dia, Fabi. Ai, que legal que te ver aqui. Muito bom, muito bom. Vamos começar. Eu sei que essa live é bem cedinho para quem está no Brasil, mas é o horário que eu consigo fazer aqui em Portugal. Então vamos lá. Hoje eu vou começar a falar uma série que provavelmente vai durar 3 dias, 3 lives, porque são as 7 leis universais. Cada uma delas, apesar da simplicidade do título, tem uma profundidade muito grande. E ontem, quando eu comecei a estudar para poder falar melhor, né, para vocês, eu vi que eu só ia conseguir falar 2 hoje, para não ficar muito longo, muito chato, tá bom? Eu vou tirar meu óculos porque dá reflexo, é muito ruim para vocês. Então, essas leis universais, o que acontece? Elas são provenientes de um livro, tá? De um estudo que veio do Antigo Egito. Então, se chama o Kybalion, o nome desse livro. Essa versão que eu tenho aqui, eu comprei em Portugal, ela tem uma capa meio preta, mas ela costuma, no Brasil tem mais a capinha verde, né? Que é a mais conhecida. Esse livro é o seguinte, ele fala assim, né? O estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Isso aqui já tem mais de 4.000 anos, não o livro, né? Mas os egípcios antigos, e principalmente Hermes Trismegisto, que é contado na história, que era um grande sábio, 3 vezes sábio, ele foi mapeando, como se fosse assim, mapeando como que é a dinâmica do universo, como que funcionam as leis. E lei é aquele negócio, né? Mesmo que você não acredite, ela funciona. Então, por exemplo, vamos supor que a gente pensasse que hoje tem pessoas no planeta Terra que nunca ouviram falar sobre a lei da gravidade, né? Então, podem ser tribos afastadas que nunca ouviram falar sobre isso, ou até mesmo, nem precisam ir muito longe, né? Pessoas do interior que nunca tiveram, talvez, oportunidade de estudar, nunca ouviram falar sobre a lei da gravidade. Só que você concorda comigo que desde que essa pessoa nasceu, a lei da gravidade está atuando na vida dela. A lei da gravidade não precisa que a gente acredite nela para ela existir, para ela atuar. E assim são as leis universais. Se a gente começar a ficar esperto e pensar e começar a perceber as coisas que acontecem ao nosso redor, a gente vai perceber que essas leis atuam na nossa vida. Então, é muito mais importante a gente estar atento no que está acontecendo para saber usufruir disso de uma maneira mais útil, né? Então, vamos lá. Vou começar a falar, então, das leis universais. Mas antes, deixa eu ler uma frase que tem aqui no livro do Kybalion, que eu adoro essa frase. Ela fala assim, ó: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Então, eu sei que muitas vezes as coisas que a gente fala, que a gente mostra, não vai fazer muito sentido. Só que, de repente, aos pouquinhos, as pessoas vão começando a entender o que acontece ao nosso redor. Então, o que eu peço para vocês é abra a cabeça e deixa entrar essas informações. Se fizer sentido, você guarda. Se não fizer sentido, você joga fora. Vamos lá. A primeira lei é a lei do mentalismo. O que quer dizer a lei do mentalismo? A frase que define essa lei é super simples. Eu estou com um papelzinho com todo o estudo que eu fiz aqui, tá? Eu vou ler aqui para você. Tudo é mente. O universo é mental. Ponto. Acabou. O que ele quer dizer com isso? Imagina só, qualquer coisa que a gente criou nesse universo foi feito primeiro na mente. Antes de existir telefone, lembra disso? Não, eu não lembro, mas eu já nasci e já tinha telefone, pelo menos aquele a fio. Mas houve uma época que não existia telefone. E uma pessoa começou a pensar nesse problema. Puxa, seria muito legal se a gente conseguisse ter algo que ligasse as pessoas sem precisar estar junto aqui. E essa pessoa começou a trazer para a mente, primeiro, o problema e pensar em alguma solução. E aos poucos ele foi criando dentro da mente dele um objeto, uma tecnologia que pudesse satisfazer o que ele estava criando. Esse pensamento foi gerando uma emoção dentro dessa pessoa, do tipo assim, uau, é possível, isso é capaz de acontecer. E aí ele começou a ter a ação de ir atrás de materiais, de equipamentos, para poder conseguir construir o primeiro telefone. Eu dei o exemplo do telefone, mas qualquer coisa que a gente tenha na vida, a gente primeiro pensou. Uma cadeira foi primeiro pensada para depois ser construída.
Tudo no universo é mental. Tudo começa no nosso pensamento. Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, as redes sociais, né? Hoje em dia é super global a gente conversar com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo. Só que as redes sociais, elas dão uma enxurrada de informações, de imagens, músicas, notícias, várias informações que vão moldando o nosso pensamento. Se a gente não estiver atento, a gente vai ouvindo as coisas e vai moldando tudo aquilo que a gente pensa. E o que a gente pensa, a gente vai criando a nossa realidade em volta. Então, tem que ter muito cuidado em tudo que a gente vai absorvendo nos nossos pensamentos, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, né? Então, por exemplo, falando de crença, eu trouxe aqui um exemplo. Existe uma coisa que eu aprendi com o nome de ciclo da realidade. Se vocês colocarem na internet um vídeo para procurar ciclo da realidade, talvez vocês achem outros exemplos. Mas o que é o ciclo da realidade? Nada mais é do que aquilo que você acredita, você vai criar. Então, existe um ciclo que começa assim, ó. O que você acredita, o seu pensamento vai gerar em você um sentimento, tá? Então, vai gerar em você um sentimento. Esse sentimento vai gerar em você uma ação. Você vai tomar uma ação a partir desse sentimento. E essa ação vai gerar um resultado. Esse resultado gera um reforço naquilo que você pensou, naquilo que você acredita. Vou dar um exemplo, porque pode ser um ciclo positivo ou pode ser um ciclo negativo. O que seria o ciclo positivo? Vou dar um exemplo, vou começar com positivo mesmo, um exemplo clássico que eu aprendi e aconteceu comigo também. Imagina que uma pessoa não sabe falar inglês direito, e aí ela tem que ir para os Estados Unidos, e ela vai sozinha. Só que ela acredita que mesmo falando errado, ela vai ser bem recebida, as pessoas vão achar até engraçadinho e vão ajudar ela. Ela acredita isso porque no país dela, quando ela recebe alguma pessoa que não sabe falar a língua dela, ela sente isso pela pessoa, ela fala, uau, que bonitinha, a pessoa está tentando, vou ajudar. Então, como ela tem essa crença, quando ela vai lá, ó, ela tem essa crença, quando ela vai lá, ela tem um sentimento de confiança. Eu confio que eu vou conseguir falar e vou me dar bem. Ela sente isso. Quando ela sente isso, qual é a ação dela? Coragem. Ela tem coragem para se expor, para falar. E quanto mais ela fala, mais ela treina. O resultado dela é falar. Ela fala, ela treina. E quanto mais ela treina, mais ela percebe, reforça que tá tudo bem falar errado. E o ciclo é positivo, vai sendo uma coisa, uma espiral ascendente, colocando a pessoa para cima. Vamos pensar no oposto? Então, no oposto, uma outra coisa bem clássica. Uma pessoa entra no emprego novo, e aí nessa empresa nova. E ele tem uma crença, ele ou ela, tem uma crença, ele acredita que todo mundo que gosta todo mundo que se dá bem na empresa, todo mundo que recebe promoção, que vai para postos maiores, são as pessoas que puxam o saco do chefe, ou seja, que gostam de bajular o chefe. Ele acredita muito nisso. Ele acha que as pessoas que trabalham duro e não bajulam o chefe não ganham nada. Como ele acredita nisso, o que ele sente? Ele sente dentro do coração dele que ele é injustiçado. Nossa, eu sou tão honesto, eu trabalho tanto, eu me sinto tão injustiçado aqui porque ninguém me vê o meu trabalho. Ele se sente assim. Quando ele se sente assim, como que ele age? Ele age na defensiva, ele acha que não adianta eu querer ajudar, fazer mais do que eu faço porque eu não vou ser reconhecido mesmo. Aí um dia o chefe chega para ele e fala assim, para ele não, para o grupo, né? E fala assim, gente, hoje eu preciso de 2 voluntários para ficar um pouco mais, porque a gente precisa resolver tal coisa importante, blá, blá, blá. Você pode? Aí o cara fala o quê? Eu não, imagina, eu não posso, eu tenho compromisso, tenho com meus filhos, blá, e não se expõe mais. Quando ele decide fazer essa ação, qual é o resultado dele? O resultado dele é que ele fica sempre sendo observado como uma pessoa que não ajuda, que não é proativa. E quando aparece uma promoção, não é ele que vai ser chamado, vai ser as pessoas que foram voluntárias, por exemplo, né, nesse exemplo. Então, isso vai reforçar negativamente o que ele acreditava. Tá vendo?
Só quem bajula o chefe é que se dá bem. Então, isso é um ciclo da realidade que ele criou negativo, que vai puxando ele cada vez mais para baixo, numa espiral para baixo. Ou seja, tudo que a gente acredita, tudo que a gente pensa, a gente cria uma realidade que a gente vai desfrutar na vida. E o princípio do mentalismo, essa primeira lei que eu estou falando universal, ela vai mostrando para a gente no nosso dia a dia que se a gente se deixar influenciar por informações, muitas informações negativas, a gente vai acreditando nisso e vai gerando vai moldando a nossa realidade, percebe? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para falar para vocês. É isso, ó, até escrevi aqui, vou ler como eu escrevi. Ó, a lei do mentalismo, ela nos convida a tomar consciência dos nossos pensamentos. Devemos ser seletivos em relação às informações que consumimos e às crenças que acolhemos, tá ok? Então, perfeito. Então, agora, entendendo a lei do mentalismo, eu vou passar para a segunda lei. A segunda lei é a lei... Bom dia, Martinha! Bom dia, agora que eu te vi. A segunda lei é a lei da correspondência. O que a lei da correspondência fala? Olha só, essa aqui eu acho muito legal e dá pra gente ver muita analogia na nossa vida. Ela diz o seguinte, o texto, a definição é assim, ó. O que está em cima é como que está embaixo. E o que está embaixo é como que está em cima. Existe uma correspondência. E essa lei, ela mostra duas questões. Ó, como é que a gente vai entender essa correspondência? O primeiro entendimento é, existe uma interconexão entre tudo no universo. Tudo no universo está conectado. Assim como a gente pensa na internet, que a gente fica conectado com diferentes pessoas de diferentes lugares do mundo, na internet, né? Na lei da correspondência é a mesma coisa. Tudo está interconectado, como se fosse um sistema único. Como se todos fôssemos um. Isso é poderoso, guarda isso. E aí, além dessa questão da interconexão, ele diz o seguinte, existe um padrão do que acontece numa escala maior, acontece numa escala menor. É um padrão. E a gente começa a observar essas coisas. Então, por exemplo, eu quero dar um exemplo primeiro da questão para a gente acreditar nessa interconexão. Eu já falei da internet, mas eu, como física, vou trazer um exemplo aqui. Não se assustem com o exemplo, eu não estou aqui para ensinar física, mas só para vocês verem que existe algo interessante que está acontecendo e está provando cada vez mais que nós estamos num sistema único. Há muitos anos atrás, na época de Einstein, existia um estudo, já o Einstein era super a favor da física quântica, né? Ele era da época do início da física moderna, da relatividade, e ele era super a favor da física quântica, mas naquela época não se existia provas para muitas coisas. E ele tinha uma ação, um fenômeno que ele chamava de ação fantasmagórica à distância. Por que fantasmagórica? Né? Não é porque tinha fantasma, é porque ele falava assim, cara, não tem como acontecer, é impossível. Eu sei que acontece, mas não tem como acontecer. Porque para acontecer tem que passar a velocidade da luz, e ele, né, postulou que nada se passa a velocidade da luz. Então, assim, para ele era fantasmagórico. Só que recentemente, se eu não me engano, foi em 2019, eu não tenho certeza, acho que foi 2019, eu sei que em 2022, 3 pesquisadores ganharam, inclusive, o prêmio Nobel, por eles conseguirem provar o que hoje é conhecido como entrelaçamento quântico ou emaranhamento quântico. O que é isso? Não se assusta com o nome, nada disso, eu não vou aqui ficar ensinando física quântica para ninguém, não. Só para vocês entenderem que é como se fosse assim, 2 partículas, tá, no universo, 2 partículas subatômicas, afastadas, com muita distância. Se eu consigo gerar nessa partícula aqui algum efeito e consigo medir esse efeito, a outra também vai ser medido um efeito nela. É como se elas fossem unidas de alguma forma, fizessem parte de um sistema único, mesmo estando em distâncias muito grandes. Eu acho que esse exemplo que eles fizeram no laboratório, que eles conseguiram comprovar isso, se não me engano foram 2 cristais que eles conseguiram gerar elétrons e fizeram alguma coisa ali, eu não sei direito o exemplo, mas eu sei que eles conseguiram medir que existe, a distâncias grandes, uma certa leitura, o que acontece com uma coisa que vai acontecer com a outra, como se fosse um sistema único.
Então, essa questão da lei da correspondência, onde ela fala sobre a interconexão, todos estamos interconectados, já começou a ser provado, tá bom? E aí, o que tem a ver essa questão dos padrões? Do que está no macro vai para coisa para o micro. Olha os exemplos que eu trouxe aqui. A gente já viu várias imagens, por exemplo, de vídeos mostrando o sistema solar, a dinâmica da movimentação do sistema solar, um padrão que existe, né? Você vê o Sol, os corpos celestes, né? E aí você consegue trazer essa dinâmica para os elementos particulares, né? Para um átomo, você tem um núcleo, você tem um elétron. Pensando numa mecânica clássica, você consegue fazer uma relação, uma correspondência de um padrão de harmonia. Não é a mesma coisa, mas é um padrão de harmonia. Outro exemplo que eu gosto muito de pensar é no nosso corpo e nas nossas células. Eu imagino que nós temos, sei lá, trilhões, não sei quantas células a gente tem no nosso corpo, mas cada célula, ela é um indivíduo. Cada célula, ela tem um ciclo de vida, ela está ali se alimentando, ela está lá excretando, ela tem uma determinada função. Cada célula é um indivíduo do nosso corpo. E ela pode estar tendo uma função positiva para o nosso corpo e pode estar tendo uma função negativa para o nosso corpo. Mas ela está lá. E o nosso corpo, ele é um conjunto de células, ele é feito dessas células. Da mesma forma, nós seres humanos somos uma espécie de cada célula para o planeta Terra. Nós todos estamos aqui em cima desse planeta e a gente é um indivíduo, que cada um tem uma função, cada um é um indivíduo, tem uma vida particular, sem ligação uma com a outra, mas todos nós estamos trabalhando para uma vida acontecer no mesmo planeta. Então eu consigo fazer uma correspondência de um padrão macro com um padrão micro, né? E outro exemplo também que eu trouxe aqui foi um formigueiro. Imagina, a gente consegue ver as formigas vivendo numa comunidade, fazendo as funções, carregando os alimentos, andando numa linha. Elas têm um padrão de existência parecido com o que a gente também costuma fazer aqui, como se até elas copiassem a gente. Então, o princípio da correspondência mostra que tudo no universo, como está em cima, está embaixo, e tudo está interconectado. Então, os ecossistemas, no geral, eles funcionam numa harmonia, num padrão. E o que é mais que a gente tem que aprender com isso, né? Olha a autorresponsabilidade. O que a gente age, da forma que a gente age, da forma que a gente escolhe ter os nossos comportamentos individuais, vão acontecer no macro, num espaço maior onde a gente pertence. Então, essa lei da correspondência, assim como a lei do mentalismo também, mostra o quanto que nós temos responsabilidade sobre os nossos pensamentos na lei do mentalismo e na lei da correspondência sobre as nossas ações. Tudo que a gente decide fazer, do que a gente decide viver, faz parte de um todo, vai refletir, porque na verdade todos estamos entrelaçados, todos estamos juntos. Então é muito melhor se cada vez mais as pessoas começarem a tomar decisões positivas para a gente ter um reflexo no macro positivo, percebe? Então deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O que eu escrevi aqui, ó, a lei da correspondência nos convida a perceber que nossas escolhas, nossas ações e comportamentos individuais estão construindo e influenciando sistemas maiores dos quais fazemos parte. Perfeito, né? Então, eu acredito que isso já foi informação suficiente para uma semana vocês pararem e fazer um exercício. Começar a perceber ao redor de vocês, na vida de vocês, situações que isso se aplica. A questão do teu pensamento está gerando alguma ação, que está gerando um resultado. A questão do teu comportamento está sendo exemplo, né? Você está sendo influenciado por coisas que chegam para você, e por isso a gente precisa ser seletivo. E aquilo que você faz também está influenciando outras pessoas. Então, tira essa semana para pensar nisso. Seja você o teu grande pesquisador da tua vida. Você é o grande cientista de você mesmo, né? Para você testar essas coisas na sua vida. E aí, na semana que vem, na quarta-feira que vem, eu vou continuar falando das próximas 3 leis. São 7 no total, falei 2 hoje.
falo 3 na quarta-feira que vem, e na outra quarta a gente termina essas leis universais. Se isso fez sentido para você, dá um gostei aqui para mim, compartilha com quem você achar que faz sentido ouvir isso também, porque às vezes muitas pessoas nunca nem pararam para pensar, a gente está tão automático no nosso dia a dia, né? Então tira esse tempinho para filosofar um pouquinho comigo e a gente se vê quarta-feira que vem, tá bom? Um beijinho, excelente dia. Tchau, tchau.